Olá pessoal, boa noite a todo mundo. Vamos esperar o pessoal entrar para a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre quadrilha. Vamos entrevistar a quadrilha junina Lajeiro Seco, a quadrilha mais antiga do Brasil. Vamos esperar o pessoal entrar, o pessoal chegar, na muita expectativa. Deixa eu chamar aqui a primeira pessoa, nossa querida Carla Viviane, que vai estar com a gente também. Nossa amiga Helva já está por aí, Larissa também, sejam todos bem-vindos. Oi, Carla! Boa noite, pessoal! Para você, Carla, tudo bem? Tudo! Como é que vocês estão, gente? Gente, está numa expectativa aqui para a quadrilha junina, Lajeiro Seco entrar, né? Gente, vai ser uma emoção demais. Carla, fala um pouquinho pra gente o nome do nosso entrevistado, é quem? O nome do nosso entrevistado é Rony Lopes. Rony Lopes. Gostem da live. Gente, a expectativa. Fica escutando essa musiquinha aí. Ai, gente, vai ser muita emoção mesmo. Como é que vocês estão, gente? Vai falando aí, gente. Vamos todo mundo falando. Eu já vi quem com o Felipe. E também, gente, divulgue a live para que outras pessoas possam conhecer um pouco da quadrilha Lajeiro Seco. Exatamente. Tem um aqui do lado e vinho para outras pessoas, para que elas possam conhecer um pouco. Olha a Felipe dizendo aí, Anarie, olha lá. Está chegando, essa festa aí com muita cultura, com muito amor, né? E, infelizmente, será mas a gente chama tudo ocorra bem. O nosso professor Ítalo Romani, da Faculdade de Nassau, também nossa amiga Carla. Vamos convidar a quadrilha agora. Vamos ver o pessoal entrando. E fiquem animados aí, viu? Que hoje a live está excelente. Quem Boa noite. Entrando? Oi, Rony. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Com vocês? Rony, é um prazer estar com você aqui nessa live. Nós, da Faculdade de Nassau, e nós, estudantes do curso de jornalismo do 5º período, a gente agradece a vocês por essa oportunidade, tá? De falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês. E a gente começa, Rony, falando um pouco sobre a quadrilha junina Lajeiro Seco, que tem mais de 74 anos de história. Fala um pouquinho pra gente, como é que surgiu a quadrilha? Desde o começo, fala pra gente. Então, a Lajeiro Seco hoje ela tem, né, mais de 70 anos de existência e ela começa com tradição de rua, né, como a maioria das tradições de meados ali do século XX, né, do século XX começa com as tradições de rua e vindo de uma tradição que é gigante. A Lajeiro Seco ela nasce como fruto de comemorações familiares. Eu sempre friso isso nas entrevistas. Aqui eu estou falando quanto Lajeiro, não quanto historiador só, mas quanto diretor, membro da Lajeiro Seco. Então ela surge como festividade de rua, como a maioria das manifestações populares, desde que o Brasil cria uma nova característica, que é uma pluralidade, né, dessa miscigenação toda. Então, nos anos de 1947, precisamente, né, a quadrilha Lajeiro Seco dá seu pontapé inicial, através do irmão do nosso mestre, né, que é o nosso mestre, graças a Deus, vivo hoje, comemora festividades com a gente. Ele herdou a quadrilha do irmão, aos 10 anos de idade, acredito, se me salvo engano, 10, 12 anos de idade.
e assume essa tradição e traz essa tradição aí por mais de 70 anos, levando mesmo nas costas, né? Renova a direção, muda esse componente e ele está ali sempre em todos os ensaios. Mas sendo bem preciso para você, nasce como festividade, digamos, festividade próxima, sabe? Aquela questão de, desde que os festejos juninos embarcaram no início do século XX, começou a se enfeitar ruas, fogueira. Então, quadrilha junina tradicional, né? Tradicional, ela começa a surgir de relações familiares. Famílias que acabam se juntando, decorando rua, sabe? Um exemplo muito longe, mas é como em ano de Copa do Mundo, né? Que as pessoas se juntam, pintam a rua, desenham a bola, trazendo isso para a nossa proximidade. Era mais ou menos assim as tradições juninas, né? Juntavam-se famílias, principalmente a família de Seu Luís, né? Que é uma família muito tradicional no bairro do Rocha e numerosa, né? Começa desse jeito, começa dessa forma, começa com esse empenho. Na verdade, a Lajeiro Seco ela não começou com grandes intenções. Apesar de hoje ser uma quadrilha junina muito respeitada no cenário nacional, por ser a quadrilha mais antiga em atividade, né? Ou existem outras quadrilhas mais antigas, mas que deixaram de existir. Então, atualmente, a quadrilha Lajeiro Seco é a mais antiga em atividade, né? A primeira quadrilha mesmo junina que surge é mais ou menos nos anos de 1910. 1910, 1905, que eram reproduções realmente de danças de corte. Mas a Lajeiro Seco tem essa atividade e essa festividade. Então, como eu estava dizendo, não nasce com grandes pretensões, nasce, na verdade, com a ideia de se comemorar. Nós sabemos que os ciclos familiares, a ideia do patriarca, né, de se respeitar o patriarca, de se respeitar o homem mais velho, de se respeitar aquele que acende a fogueira, aquele que experimenta a canjica primeiro. Então, nos anos de 40, 30, 40, 50, existia muito essa tradição. O homem senta primeiro é servida a comida para o homem, né? A canjica tá boa, é o homem que diz como deve, se tá boa, se não tá de açúcar. Então, Lajeiro Seco obedeceu mais ou menos essa métrica, sabe? Apesar de ser uma quadrilha patriarcal, hoje ela consegue entrar nessa ideia de respeitar também o feminino, apesar da tradição ser uma tradição patriarcal. Mas é dessa forma que surge. Entendi. Primeiro, da onde que surgiu o nome Lajeiro Seco? Oi? Tá um pouquinho baixo. Da onde que surgiu o nome Lajeiro Seco? Então, a gente na década de 40 e 30, eu fui pesquisar sobre o nome da Lajeiro Seco, né? Na verdade, existe a palavra lajedo, né? A palavra lajeiro, ela é adaptada. Então, como a maioria da linguística brasileira, ela acaba, principalmente nas regiões tradicionais do Nordeste, ela tem mania pela sonoridade de trocar palavras, símbolos, sons. Então, a palavra mesmo seria lajedo seco, né? Que é um morro mais alto, seco, ou uma planície muito mais rachada, seca, ligada à região do sertão. Então, nos anos de 1940, né, a gente tinha já grandes cantores populares do Brasil, né? Acho que nem minha diretoria sabe que eu tinha pesquisado sobre o nome da Lajeiro Seco, como ela surge mesmo, mas estão aqui assistindo, já estão sabendo. Então, existiam cantores como Luiz Gonzaga, que eram extremamente populares na década de 50 e 60. Existia a ideia também de cantores como a da era do rádio, de 1930, que tinham a ideia de cantar regionalidade. Então, a palavra Lajeiro Seco, ela ganhou, né, ela ganhou força. Cantar o sertão, cantar lugar seco. E começou a se repetir, e acabou se tornando, né, de lajedo, se torna lajeiro pela ideia da sonoridade. Eu não vou chamar de uma pronúncia errada, que eu costumo falar que o Nordeste ele não fala errado, jamais. Ele tem a ideia de uma adaptação linguística muito grande pela tradição oral, né? Então, existe uma adaptação aí da palavra, né? A gente vai chamar isso de raiz da palavra, raiz do som, né?
algumas pessoas vão chamar de genealogia da palavra, né? Que é a árvore da onde surgiu a palavra, e é desse nome, dessa adaptação de sonoridade, que o nome Lajeiro Seco surge. Tem muito a ver com a regionalização local, aquilo que se reproduz através do som, mas se for para dizer em termos geográficos, histórico-geográficos, surge a palavra Lajeiro Seco, que foi um lugar muito cantado por Luiz Gonzaga, né? A sequidão, o sertão, o Nordeste. Outra pergunta que eu tenho. Como é para o grupo ter esse título de quadrilha mais antiga do Brasil? Desculpa, cortou a ligação. Acho que deve estar um pouco ruim, né? Como é para o grupo ter o título de quadrilha mais antiga do Brasil? Tá. Então, primeiro que é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade de carregar esse título. Por quê? Quando você carrega a ideia de tradição nas costas, a ideia de ser a mais numerosa, de ser a mais antiga, de ser a mais popular atualmente, né, dentro do estado da Paraíba, hoje já de outros anos a Lajeiro Seco já carrega isso, mas carregar o título de mais antiga é ter a primazia de sempre procurar fazer o melhor. Nós temos um grupo aí de mais de 130 componentes, 150 componentes, em uma diretoria de 12 membros, né? São 12, se não me salvo engano, 11, 12 membros, e a gente tem essa ideia, se é a mais antiga, se tem em atividade histórica, né, com tanta força, com tanta verdade, então vamos fazer o melhor trabalho. E o componente acaba absorvendo isso, né? Acaba absorvendo isso e procura sempre entregar, se dar o melhor. A quadrilha Lajeiro Seco hoje, de 4 anos para cá, é a quadrilha que tem um gigantesco número de componentes, né? Hoje em dia é a maior da Paraíba. Recebemos o título 2019 pelas redes sociais de quadrilha mais numerosa, né, em quantidade de componentes, somando tamanho de banda, quantidade de componentes. Então, tem uma somativa toda, né, que a gente precisa e é necessário, o mínimo que for fazer, por carregar nas costas essa ideia da mais antiga, não a mais tradicional, depois a gente vai falar sobre isso, mas a mais antiga de dizer assim, por mais simples que seja, se for uma live, se for uma apresentação no bairro, é para se fazer com qualidade. Nós trabalhamos com uma coisa chamada hoje, chama-se de marketing cultura, que é a ideia de propagar uma quadrilha mais antiga do Brasil, mas propagar com a ideia de modernidade, atualizada, com espetáculos renovados, com conexão com o que o Nordeste quer ver, com a banda que tem uma produção técnica muito boa, com figurino que não seja tão ligado ao tradicional, mas ligado muito a essa ideia de contemporaneidade, do colorido, do atual, do moderno. Então, ser tradicional para Lajeiro Seco e carregar isso nas costas é fazer com qualidade tudo que se propõe, né, no seu percurso, no seu caminho. É esse peso da tradição que a gente carrega. E ser tradicional é uma faca de 2 gumes. Porque eu costumo falar que a gente pode muito bem ser tradicional no nome, mas pode ser pós-contemporâneo, pode ser atual naquilo que se constrói, naquilo que se pretende fazer no palco. Né? Por exemplo, eu gosto muito nos espetáculos, né, que a gente tem feito, eu gosto muito de músicas tradicionais antigas. Mas o que eu posso dar de novo a essas músicas tradicionais antigas é o aparato musical. São arranjos, são instrumentos novos. Então, essa qualidade que a gente tem na Lajeiro Seco, como eu disse, essa primazia da tradição é qualidade. Ninguém tem um produto, né? Eu costumo falar que hoje o espetáculo junino é um produto. É um produto que trabalha com vários profissionais, né? Nós temos na nossa diretoria pessoas que têm suas áreas particulares, professores, advogados, nós temos administradores, professores de educação física, nós temos nutricionistas, mas são pessoas que, quando se trata do parâmetro cultural,
da festividade da Junina Lajeiro Seco, a gente acaba juntando o mesmo pensamento para se construir essa tradição atual, cultural e de marketing, né? A gente procura proporcionar o componente e principalmente ao público. Ninguém compra uma ideia se ela não for nova, se ela não for atualizada, se ela não tiver uma nova vertente. É isso que Lajeiro Seco tem feito. Antes mesmo da minha chegada até, Lajeiro Seco tem uma tradição muito grande. Lajeiro Seco costuma dizer que ela viveu e vive e viverá de fases. Nós temos um Lajeiro Seco da década de 80, de 90, né, dos anos 2000, que foi esse boom de renovação muito grande, da década de 2000 a 2010, que foi um outro sentido de Lajeiro Seco, e ela entra, né, de 2018 para cá, com esse marketing todo cultural. Eu posso falar hoje, por fazer parte desse grupo, desculpa, 2018 não, 2016. Na verdade, ela nasce nesse novo, ela se propaga a partir desse novo, a partir de 2016. Ela se desafia. Se for para colocar um botão numa roupa, ou se for para escolher uma música de 1930, como eu trabalhei uma música no espetáculo de 1930, da era do rádio, e adaptei porque hoje ela é atual. Então, eu vou, com a liberdade, eu vou dizer isso, esse marketing cultural de vender o produto, hoje Lajeiro Seco faz e faz muito bem. Né? Muito bem. Isso é carregar a tradição. Né? De forma nova isso. Vai eu ainda. Rony, fala um pouquinho pra gente, como é que tá sendo esse ritmo agora do São João, como é que tá sendo os ensaios, que a gente sabe que não tem, mas vocês estão fazendo alguma programação bem especial, né? Tu pode contar pra gente um pouquinho do que vai estar sim. por vir? Na verdade, tá, oi? Ouvi, deu pra entender. É o Wendel. O Wendel, é o seguinte, com muita alegria até, sabe, que em primeira mão, na verdade, eu acho que essa é uma das primeiras lives do ciclo de 2021, se me salve memória. Né? E é com muita alegria que eu venho te dizer que Lajeiro Seco, neste momento, ela começa a se preparar. Na verdade, a gente já teve reuniões para montar um espetáculo para 2021, um espetáculo adaptado, um pocket espetáculo, né, um pequeno espetáculo, mas que não vai deixar de ter emoção. A gente retoma as atividades de ensaio neste sábado, a partir das 19 horas, claro. A gente retoma com todo cuidado, né, com a ideia de um ensaio resumido para as pessoas, com espaçamento legal, uso de máscara, distribuição de álcool em gel, tudo que o Ministério da Saúde tem pedido. E a gente está voltando, com esse novo normal, e que bom que a gente está voltando, né? Porque estava difícil viver sem o São João. A gente recomeça sábado para muito difícil viver sem São João, porque São João, particularmente, ele é cura para muita coisa. Não só a festa junina, os encontros. Né, estar junto. Eu sou professor, pode falar comigo que sou professor de história. Eu dar aula para um computador e só ver um chat do lado é diferente de eu chegar em sala de aula e ter o contato humano, particularmente. Eu vou falar por mim, eu sou um tipo de pessoa que eu preciso de contato para estar, para me sentir bem. Se eu sinto assim, inúmeras pessoas sentem talvez pior. Sentem pior. Por exemplo, eu vi relatos de pessoas que estão, né, com crise de ansiedade, pessoas que estão em depressão, pessoas que não estão se sentindo bem por estarem afastados 2 anos de uma festividade. Então é com muita alegria que a gente vem falar, que a gente vem retomar essa atividade, vem resgatar esse momento de um ciclo mesmo que tardio, um ciclo mesmo que tímido, né? Mas um ciclo que vai levar o mínimo de alegria para quem precisa. Sabe, Wendel, eu esqueci o nome dela. Wendel e Carla. O tanto de empatia que a gente espalha, fazendo cultura popular, provocando a alegria da dança, da música, de um espetáculo. Cultura popular, vou ser radical, ele salva vidas mesmo.
né? Ele salva Sim, vidas. com certeza. Ele faz pessoas se sentirem mais felizes. Ele faz um encontro semanal. Aquela pessoa que tem uma semana extremamente complicada acaba Já é meio que uma rotina, né? Exato. Vive uma rotina tão pesada e é um encontro do final de semana que o faz, sabe, ser novo. Que o faz um novo ser, sabe, contato, o físico, o olho no olho, até a arenga do final de semana. E eu vou falar isso pelo nosso mestre, que é seu Luiz. Eu acredito que seu Luiz não é mais o mesmo desde que São João parou. O que isso quer dizer? E a gente percebe nele tanta saudade, né? Ele tem mais de 80 anos, eu acho que, se eu não me salvo engano, 87, 88. E a gente vê seu Luiz, né, falar com saudade, olhar com saudade. Ele vai hoje na casa dos presidentes falar de quadrilha. A quadrilha dele. Né? Então a gente precisa, sim, nesse retorno, levar alegria desde o nosso mestre maior, a nossa diretoria, que poxa, a gente lamenta por 2 anos estar sem São João. Ao nosso componente, desde a primeira fila à última fila, né, que entra em contato com os meninos, fala comigo, cadê o São João, sabe? Fala com o presidente, fala com o Guga, ligue aí, vai ter, não vai ter, vamos fazer alguma coisa. Então, esse sentimento é compartilhado por mim, é compartilhado por um grupo. Você já pensou o que é um grupo de mais de 150 pessoas, onde 150 pessoas em um grupo permanecem vivos, um grupo de WhatsApp vivo, que mesmo 2 anos sem ter festividade, se comunica todos os dias, brinca todos os dias no grupo do WhatsApp e fala sobre festejo junino. Se resume em amor, né? Amor pela quadrilha, né? Amor. Cultura, o que é cultura? Cultura é o acúmulo de conhecimento, de saberes, né? Então, nada mais próprio do que a palavra saudade ser aculturada. A palavra saudade foi aculturada por não ter São João. Isso, essa saudade aculturada, essa saudade vivenciada, esse acúmulo todo. Né? Isso é São João pra gente, isso é recomeço. Rony, a gente vai falar um pouco assim sobre preparação, né? Como é que é a preparação de vocês há 2 anos atrás? Como é que era a preparação de vocês nessa questão também da escolha do tema, que a gente sabe que é um pouco complicado, né? É uma grande responsabilidade que vocês têm de não só levar a quadrilha, mas sim de levar algum pensamento, alguma informação para o pessoal que está assistindo, né? Exatamente. Né? Nós temos uma ideia de preparação mesmo, que são 9 meses. Né? Como você falou no passado, eu gostei de seu tempo, infelizmente a gente não está assim por conta da pandemia. Né? Há um preparo. Por exemplo, eu que estou na diretoria da Lajeiro Seco e me cabe um espetáculo, fico responsável por um espetáculo, né? A presidência chega e me confiou essa missão e eu vou honrar. Até quando ela dizer assim, não, a gente não acha que você está um pouco fora do tempo, tem um tempo, descanse. Até lá eu vou honrar até o último minuto esse papel que me cabe, né, de criar espetáculo e dirigir espetáculo, apesar de envolver todos os profissionais que eu vou citar daqui a pouco. Né? Quando acontece o mês de outubro, em média, o presidente, que é o Kleber, e o vice-presidente, que é o Luciano, ambos são irmãos. Cheguei aí, quando é que você vai apresentar o espetáculo? Aí eu começo a queimar a cabeça, que na verdade um espetáculo nasce dentro do outro. Um espetáculo nasce dentro do outro. Ele é tipo assim, acabou um ano, já começa a pensar e refletir sobre outro. Então, a gente começa a escrever, colocar no papel, né, criar um roteiro. Né? Dentro desse roteiro, a gente cria eu chamo de coluna de pensamento, né? Onde você cria uma linha reta, você primeiro coloca o começo, o meio e o fim, divide um espetáculo em 3 momentos, e você cria um título base. Dentro desse título base, você começa a pesquisar. Por exemplo, vou falar sobre o milho. Né? Aí a gente vai ter que pesquisar historicamente a tradição do milho, da onde ele veio, o contexto histórico. Aí você começa a pensar nas músicas que vai usar em determinado momento, que vai dar uma narrativa àquela frase.
Então você começa a fragmentar. Na parte 1 a entrada. Parte 1, o ato 1 no teatro a gente chama de ato 1, né? O ato 1 é a entrada. Que música eu posso usar para a entrada que dê logo uma característica geral, ou de sentimento, ou de narrativa histórica para o próprio espetáculo. Depois a gente começa, nesse bloco 1, que é o bloco temático, fazer com que o público entenda logo. E aí a gente tem que colocar dentro dessa temática aquilo que é de mais peso para uma festa junina, para um espetáculo junino, que é o casamento. E a gente tem que conectar o casamento a esse bloco 1, que é temático. Né? Isso chama-se roteirização. Depois que a gente provoca esse casamento, coloca esse casamento dentro da proposta temática, a gente vai colocar um outro vínculo dentro do espetáculo, que é o vínculo da festividade. Aí a gente liga à tradição junina, que se dança quadrilha por conta do casamento. Então, depois do casamento, a gente cria-se o bloco todo junino, que geralmente são músicas dentro da temática, mas que são conhecidas pelo público. Então, a gente coloca grandes cantores, ou atuais, ou principalmente cantores antigos, que o público já tem contato de ouvir, para o público se identificar, que é o pós-casamento. Então, a gente tem aí Sivuca, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, né? Inúmeros cantores, Flávio José. Então, a gente coloca esse bloco porque o público vai se identificar muito com duas coisas. O que ele vê e o que ele ouve. Não adianta fazer só um espetáculo visual se a minha musicalidade não toca o coração do público. Então, depois desse bloco junino inteiro, a gente coloca o terceiro bloco, que é o bloco para amarrar, que tem a ver com a temática. Ou a gente coloca a Rainha e o Cangaço, particularmente, depende do espetáculo ter cangaço ou não, dentro da proposta temática. E encerra a quadrilha, que eu vou chamar de epopeia de espetáculo, o ápice do espetáculo, que é o final, que é a música que dá o arremate, que é a música que termina de narrar aquilo que foi contado, sabe? Eu dei uma entrevista recentemente, entrevista não, uma conversa, eu prefiro chamar de conversa, com um grupo da escola, e eles me perguntaram assim, professor, da onde o senhor se inspira para criar ideias de espetáculo, de gincana, de tudo? Aí eu costumo falar para ele, eu sou meio renascentista. Eu me inspiro na cultura greco-romana, nos grandes espetáculos teatrais, né, que tem a ideia de uma narrativa, começo, meio e fim, para se construir esses espetáculos. Então, eu costumo falar sobre isso, né? Eu costumo dizer que eu me inspiro nisso para dar uma lógica aos espetáculos. E eu sou ciumento, né? Eu costumo falar que eu particularmente, a gente que tem como o Guga, por exemplo, que é nosso coreógrafo, eu percebo que ele tem ciúme das coreografias. Eu crio os espetáculos, mas eu crio os espetáculos e fico ciumento. Peraí, vai mexer nisso, não vai mexer? Não, não mexe nisso, não. É uma briga boa, né? É uma briga boa. Não, isso aqui não. Não, vai tirar, não, a música vai ficar essa de entrada. Então, assim, a gente tem essa ideia. Eu gosto muito de que quando há uma roteirização de espetáculo, ela seja seguida, porque é a ideia do pensador que está ali, né? A ideia daquela pessoa que está criando. É como o Guga, por exemplo, quando vai lá e cria uma coreografia linda, incrível. Eu sou fã do trabalho do cara. O cara trabalha muito bem assim. Eu costumo falar que eu estruturo o espetáculo, ele vai lá e vai vestindo o espetáculo coreograficamente, sabe? Isso é muito massa, porque a gente acaba tendo química. A gente tem dificuldade de se falar, por exemplo, de tempo. Mas quando a gente se fala e se encontra, acaba realmente fluindo muito. A gente é muito ocupado. E é dessa forma que o espetáculo é estruturado. Nessa coisa do tema de vocês, nessa coisa do tema que vocês escolhem, vocês dão preferência mais à cultura nordestina ou vocês procuram, tipo, o que está acontecendo no mundo, assim? Olha só, eu vou te ser bem eu vou te ser bem verdadeiro. Eu gosto muito, verdade sempre. Eu era de outros grupos, mas vamos falar da Lajeiro Seco. A Lajeiro Seco tem uma tradição de ousar. De ousar mesmo. É a quadrilha que bate a cara, pega assim, vamos ousar, vamos falar sobre, um exemplo, São João e Marte. Só um exemplo. E vai lá e faz bem seu trabalho.
E quando eu fui convidado para Lajeiro Seco, eu sou uma pessoa que eu gosto do contexto atual, mas eu sou ligado muito a uma regionalidade. Né? Eu queria mandar um abraço para o Diogo aí, que é de Alagoas, um grande parceiro, a gente está nos trabalhos também. Né? Abraço, viu, Diogo? Grande parceiro também da Lajeiro Seco. Né? Então, assim, voltando, eu particularmente, eu gosto de espetáculos regionais sem ser regional. Como assim? Um espetáculo regional sem ser regional? Eu acredito que Nordeste não se seca, Nordeste não se acaba em temáticas, em propostas, em sonhos. O Nordeste ele é tão vasto que se a gente todos os dias fosse fazer um espetáculo junino, a gente conseguiria falar sobre uma parte do Nordeste durante centenas de anos. O que a gente pode dar de novo a tudo isso, como eu disse lá no comecinho, é o musical. É a forma que isso é costurado. Se eu tenho vontade, junto com a Lajeiro Seco, de fazer um tema abstracionista, tenho. Seria um desafio para mim. A Lajeiro Seco já fez. Seria um desafio para mim. Né? Mas eu não sei se nessa nova cara de Lajeiro Seco, Lajeiro sempre se renovou, se seria interessante para a proposta dela, para o que ela vem dando certo. Né? E Lajeiro Seco, eu acho muito massa isso. Ela sempre oscilou em relação ao que vai se falar. Ela já falou de temáticas muito regionais, que a gente tem 2003, 2002, 2001, os anos da Lajeiro Seco, regionais, como a gente tem 2017, né, que veio de um espetáculo muito ligado à tecnologia. E entrou 2018, né, entrou 2018 falando de temáticas regionais, que foi sobre a população ribeirinha, que tem um papel social muito grande. Entrou 2019 falando sobre a população do campo, que tem uma temática social, política e econômica muito grande. Então, eu costumo falar que Lajeiro Seco vai sempre se desafiar, mas eu particularmente, não pretendo, assim, deixar de ter esse pé na regionalidade nordestina. Eu sou nordestino, É o segredo. Eu acredito que seja. Porque eu gosto muito quando o Ariano Suassuna, em suas palavras, ele dizia assim, nordestinar é meu maior caminho, e assim eu quero piorar. Né? Então eu quero nordestinar meu caminho e quero piorar nesse nordeste caminho. Então era essa frase dele que eu carrego para mim. Oi. Rony, fala pra gente, quais são as expectativas para esse São João que está chegando, com toda essa dificuldade que a gente está passando, mas a gente tem que ser alegre. Nós somos nordestinos, nós somos paraibanos, e a gente tem que ter a nossa alegria no rosto. Então conta pra gente, como é que está sendo essa expectativa aí pro São João de 2021? 2021, vamos lá. Quando a gente teve uma reunião há uma semana, eu acredito que tenha sido há uma semana, e Kleber me chamou e disse, Rony, disse para a diretoria toda, vai ter uma reunião para a gente resolver a questão como é que vai ser a live e tal. E ele disse assim, Rony, você tem aí uns 5, 6 dias, Kleber, Luciano e a diretoria, para repensar alguma coisa para o nosso São João 2021. E eu fui para casa e fiquei 5 dias mastigando a cabeça, mastigando, e pensando o elo que estava ligando, só para responder a tua pergunta. O elo que estava nos ligando, que estava nos mantendo forte. E a minha maior expectativa é expulsar a saudade. A gente está tão febril por um retorno, pelo contato, por cantar, por musicalizar a saudade. Na verdade, a gente vai musicalizar a saudade, coreografar a saudade, cantar a saudade 2021. Né? As expectativas desde nossos componentes que querem, sabe, eu percebo que eles estão com saudade das meninas de se maquiarem, de ajeitarem o cabelo, de botar uma flor, de botar uma saia, de botar um salto, de sorrirem, de trocar experiência, de ficar ansiosos, para entrar no palco. Então, é nessa lembrança que nosso São João 2021 vai ser cantado, vai ser contado. É um São João de homenagens também. Eu não posso falar muito, mas é um São João de homenagens. Eu só quero duas coisas
né? Eu falo para meus alunos uma coisa, que eu seja o seu pior professor mais chato do mundo, mas que vocês saibam que teve alguém lutando por você quando saiu de sala. Aquele cara era chato, mas ele foi um ótimo professor, ele me ensinou isso da vida. E o que eu mais quero do meu componente para o São João 2021, não só eu, mas nossa diretoria, é olhar para trás e dizer assim para o São João 2021 e dizer assim, poxa, eu estava com saudade disso, que saudade, que bom estar vivendo isso de novo. Eu quero que eles, quando terminar as 2 apresentações das nossas lives, né, da live de João Pessoa, da Liga, e da live da nossa quadrilha dia 3, acredito que seja dia 3, eles saiam e dizendo assim, é isso que é vida para mim. Porque cada um escolhe o que ama, o que quer viver, cada um escolhe o que sente. E tem gente que tem o São João como base de sua vida. Então é nessa expectativa mesmo que a gente vai dar continuidade, sentido e vivacidade, né? E o que mudou, perdão, e o que mudou para o grupo desde o início da pandemia? Cara, o que muda é a adaptação. Por que adaptação? Não é fácil o novo, não. Né? Não é fácil o novo. Você vestir uma roupa nova, se adaptar ao seu corpo. O que é o novo nisso tudo? O novo nisso tudo é se limitar. Lajeiro Seco nunca se limitou tanto. Se limitar a uma live. Isso não é crítica, não. Se limitar no sentido de querer... A gente tem vontade de pegar o espetáculo que a gente construiu para 2021. Convidar todo mundo para uma live, ligar as câmeras, colocar toda a quadrilha, que tem mais de 120 pessoas dançando. É desse termo de se limitar. E ter que limitar banda, número de banda, não pode tocar toda a banda. Tem que limitar o número de componente. Né? O componente não pode dançar toda a quadrilha. A gente só vai poder se apresentar com 12 casais, se me salva a memória. Então, assim, se limitar nesse período está sendo muito desafiador. Muito desafiador. Porque a gente é acostumado num ginásio, no bairro do Roger, num sábado, de 8h30, 9 horas da noite, ter mais de 150 pessoas numa quadra, entre banda e componentes dançando, e todo mundo brincando e sorrindo, e não poder fazer isso com essa galera. Então a gente sabe o que dói na gente, o que incomoda a gente, o que incomoda com quem realmente ama, São João. O que incomoda é ter que cortar pessoas. E não é cortar propositalmente, é porque a gente precisa seguir, né, a regra do jogo. E a regra do jogo hoje é limitação de pessoas pelo cuidar da saúde, né, limitação de banda por cuidar da saúde. Então, se limitar está sendo realmente um desafio, cara, fora da realidade. De dizer fulano, ó, só pode isso, só pode aquilo. Nós não somos uma quadrilha acostumados a isso, como eu disse há pouco, a se resumir, a fazer pouco. Né? E é engraçado que nós temos 11, 12 membros da diretoria e cada um quer mais, e de repente a gente para, eita, não pode. Eita, não dá. Eita, é até aqui. E eu, particularmente, eu espero não encontrar, mas vai ser impossível. Existem alguns componentes que a gente olha e percebe neles, vai chorar. Eu queria estar aí, eu queria estar dançando, e vai doer na gente. Sim. Vai doer, vai incomodar, sabe? Vai causar uma ferida, porque eram pessoas carimbadas, conhecidas da quadrilha Lajeiro Seco, de outras quadrilhas, que vão ver pela televisão. Vão chorar, vão se emocionar. Mas essa limitação, cara, resumindo tudo, é terrível. Ter que se limitar é algo muito difícil. Agora uma coisa, como você falou dos campeonatos e tal, eu queria saber qual foi o campeonato que mais vocês desejaram ganhar e quando vocês ganharam foi uma emoção muito grande. Então, eu vou falar sobre a era recente, que é dessa nova diretoria, né? A gente tem que ter vários diretores. Já pensou? 74 anos, o número de diretores e de diretoria que tiveram. Nem eu era nascido, nem o presidente era nascido, né? E teve inúmeras diretorias. Mas vou falar de um espetáculo. Assim, a gente já está com vontade de conhecer um pouco essa quadrilha de perto. Venha, será incrível. Será incrível. A gente pesquisa, eu apresento para vocês uma pesquisa, a gente conversa, apresenta nossos componentes.
hoje, infelizmente, dentro da proposta de limitação de espaço, né? Infelizmente. Como eu estava dizendo, dentro dessa nova era, eu acredito que foi o ano que eu entrei na Lajeiro Seco, foi o ano de 2018. Aí um menino tímido ainda, e, na verdade eu sou tímido, né? Não parece, eu acho que a minha profissão me tirou tanto. Não parece. Mas a minha profissão me tirou tanto a timidez. Mas eu tenho 5 espetáculos, né? 2 dentro da Lajeiro Seco, não, 3 dentro da Lajeiro Seco e 2 fora. Mas eu acredito que, falando de Lajeiro Seco, 2018, particularmente para mim, foi o ano mais significativo. Foi meu primeiro ano de Lajeiro Seco. Eu acredito que a Lajeiro Seco também, no ano de 2018, ela, na questão de dizer assim, estava chegando gente nova, né, uma diretoria que já vem desde 2016, né, que eram 5 pessoas. E se eu esquecer alguém, me perdoe. Almi, 2016, o Ebson, Jesse, Luciano e Kleber. Era a base da diretoria 2016. Então, essa galera já era ali, ó. Né? Já era ali. Tá? E eles decidem, do ano de 2016 para frente, eles disseram assim, não, vamos chamar um cara do Recife, o cara é punk, o cara é legal, massa, tem trabalhos incríveis, é um dos grandes nomes do Nordeste, foi lá, teve a coragem, contratou o cara, fez o espetáculo. Aí em 2018 chamou um moleque, chamou um moleque lá que tinha feito já 2 espetáculos de João Pessoa, que deram certo, veio de um espetáculo de 2017 que é lindo também, de outra quadrilha, e disse assim, vamos apostar nesse menino? Né? E chama um coreógrafo de Campina Grande, que é o Guga, outro molecão, e disse, bora, vamos investir aí, vamos ver no que dá. Só que eles esqueceram que eu sou muito ciumento. Eu acabo defendendo aquilo ali com unha, né, e ferro, que é um filho criado, é um espetáculo criado. Eles não contavam com isso. E 2018 acaba esse espetáculo sendo gerado em cima de uma coisa que é diferente das tradições culturais machistas, ele é feito para mulheres. Os meus espetáculos, eles são femininos. Com exceção dos meus espetáculos, 2019 foi um espetáculo masculino. 2019, eu costumo falar que foi um espetáculo masculino. Mas quando eu me proponho a dar a ideia da matriarcalidade, da mulher, da mãe, da avó, eu consigo tocar as pessoas. Eu acredito, a gente tem uma música no espetáculo 2018 que é eu acho que a música é a composição de Carlinhos Brau, que a Cláudia Leite canta, que é Ei, Magalinha, Rojão, traz a lenha e o fogão. E aquela música ali, acho que nem minha diretoria sabe disso, ou se eu disse, eles esqueceram. Aquela música é o ápice do espetáculo, porque a gente canta a população ribeirinha, e eu insisto no momento onde as mulheres ribeirinhas colocavam seus filhos para dar banho, dar banho, lavar roupa, né? Lavar roupa e dar esse feminino ao espetáculo, né? Então a gente tem diretamente, de forma incrível, o espetáculo 2018. 2018 a gente alcançou voos incríveis. E a gente foi para um festival chamado Festival Regional da Rede Globo Nordeste, e a gente se apresentou, né? Apresentou todas as quadras, muito aplaudida. E quando a gente se apresenta e teve a ideia de colocação, a gente realmente acreditava que estaria no pódio. Tanto é que quem estava no local reconheceu o espetáculo quanto um dos melhores espetáculos de 2018 foi do público. Então, a gente conseguiu. Foi um ano que, assim, tipo... eu costumo falar, quando a gente não tem intimidade, quando a gente não tem muita intimidade e a gente está se adaptando e se reconstruindo, parece que a gente se olha, aquele olho brilha. Depois que a amizade está muito presente, a gente esquece de algumas coisas. Mas eu olhava para o meu presidente, eu olhava para o meu vice-presidente para entrar na festividade, para entrar na Regional da Rede Globo, e eles estarem levando, né, a quadrilha para aquele local novamente depois de 10 anos. Cara, foi muito emocionante. Foi muito emocionante eu cantar
no final do espetáculo, junto com essa quadrilha, não deixa o rio morrer. Sabe por quê? Porque quem vai matar o rio vai ser a poluição. Eu começo com o nascimento, o espetáculo, e termino com morte. Porque quem morre no rio poluído é uma criança que é filho do vice-presidente da quadrilha. Então, meu presidente diz assim, ó, cara, trabalha a tua emoção. Isso aí ele diz assim, ó, cara, ele tem a expressão de dizer assim, cara, ele tem um negócio de fechar a mão, diz assim, fechar o olho, bicho, quando tu organiza a tua emoção, parece que as coisas faz assim, vai organizar a tua emoção, pensa, reflete, e quando ele diz isso, assim, pronto, então ele está me deixando à vontade, então vamos embora. Né? Então, 2018, acho que 2018 e 2017 são meus xodós. Mas 2018 eu optei por sabe, um espetáculo clean, sabe? Uma coisa blue, azul. Foi muito assim o espetáculo de 2018. Muito. Você sempre quis, se eu perguntar só essa, Wendy. Certo. Você sempre quis, tipo assim, trabalhar com quadrilha ou não? Tipo assim, foi inesperado para você? Então, e você falou a favor da quadrilha? Então, eu sou de quadrilha há 25 anos. Eu sou de quadrilha há 25 anos. Desde moleque, eu faço parte, eu tenho orgulho de dizer isso, eu faço parte de quadrilha junina. Uma vez, uma pessoa disse assim, eu não sou quadrilheiro, nem quero ser. E eu disse, eu sou quadrilheiro. Eu amo ser quadrilheiro. E minha primeira formação, eu sou técnico em gastronomia, né? Para te responder. Trabalhei anos como cozinheiro, anos e anos, e continuei dançando, só dançando quadrilha. E chegou uma hora que eu queria mais que dançar. Chegou uma hora que eu queria muito mais. E aí, eu costumo falar, quem me levou para o curso de História para a Universidade Federal da Paraíba foi quadrilha junina. E eu disse assim, não, eu quero entender como surgiu a quadrilha. Não, eu quero entender como o cangaço entra no festejo junino. Eu quero entender como as pessoas dançavam quadrilha junina no final do século XIX. E eu disse assim, não, existe alguma coisa que eu posso fazer, já sei. Vou fazer um curso de História. E aí fiz vestibular, o Enem, passei para a UFPB e me formei, sou licenciado em História pela UFPB. Então foi quadrilha junina que me levou para buscar tudo isso. Aí eu fiz parte de um outro grupo, né, onde o dono da quadrilha, né, a pessoa que fazia o espetáculo acabou se afastando, e ele disse assim, eu queria que você construísse um espetáculo para cá. E você me apresentasse. 2015. E eu fui. E eu criei uma paixão por criar, sabe? Uma paixão por criar. Apesar que eu já tinha muita coisa na minha cabeça, só me faltava a oportunidade. E eu tinha uma paixão por criar, uma paixão por imaginar figurino, uma paixão por imaginar uma trilha sonora, uma paixão por imaginar um texto teatral, uma paixão por imaginar uma temática. E de 2015 para cá, né, eu aí tenho construído isso. Surge realmente, então, hoje, ser o professor, graças a Deus que eu sou, nas minhas escolas que eu trabalho, ser hoje a gente costuma falar, e é sem arrogância isso, porque a gente se prepara, hoje eu costumo falar que eu sou um profissional dentro de quadrilha junina, em termos de pesquisa, junto com minha diretoria. A gente procura realmente se preparar. Não é só fazer quadrilha hoje em dia. Você está sob o crivo de várias pessoas. Eu estou sob o crivo de historiadores, da minha turma de história. Eu estou sob o crivo de pessoas que constroem outros espetáculos. Nós estamos sob o crivo de pessoas que entendem de música. Então, ou a gente se prepara em termos de espetáculo, ou a gente acaba sendo aquilo que é um espetáculo feito por fazer. Um espetáculo construído por construir. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Como eu disse lá no começo também, a gente trabalha com marketing cultural. E se você fazer um produto de péssima qualidade, é você que se queima. Né? E quadrilha junina me trouxe essa outra área profissional. Claro, se eu não fosse buscar, eu não estaria nesse âmbito.
E Lajeado Seco hoje, ela resgata esses profissionais, sabe? Ela resgata profissionais, ela pega profissionais e procura realmente profissionalizar. Eu vou usar na live, por exemplo, a gente vai usar na live. Pode falar, desculpa. Acho que eu tô falando muito, hein? Eu falo demais. Vocês deixaram eu falar aqui a madrugada toda. Rony, fala um pouquinho pra gente. A gente já tá mais de 50 minutos aí de live, a gente só tem mais de 10 minutos, senão o Instagram ele acaba cancelando a live. A nossa última pergunta é, a gente sabe que vai ter algum evento no dia 3 de junho, não é isso? Então, conta alguma coisa pra gente, dá algum spoilerzinho pra gente que vai acontecer no dia 3? Então, olha só o que acontece. Nós teremos 2 eventos. Um que será para as quadrilhas juninas, acredito dia 25, né? Dia 25 a 27. É o evento para as quadrilhas gerais, é uma live junina para as quadrilhas. Mas dia 3 é a nossa casa, né? Minha avó sempre dizia, canjica boa é a de casa. Não que as outras não sejam. Já ouvi Né? falar. Ela sempre dizia, só quem sabe fazer canjica. Minha avó sempre dizia assim, só quem sabe fazer canjica sou eu. Não quero canjica da vizinha, não. Nem me traga. Né? Claro que a gente, eu estou dando um exemplo, né? Mas dia 3 é a nossa casa que vai cantar. Dia 3 é a nossa live. Dia 3 é o nosso encontro. Dia 3 é a nossa forma de fazer quadrilha. Nós temos o nosso diretor de live, que é o Almir, né? Que ele tá aí criando algumas coisas para live, tá? Ele que dirige esse processo de live, né? Ele é muito bom com imagem, com câmera. E a gente tem para o dia 3, né, a nossa canjica, né? De forma metafórica falando. O nosso sabor, o nosso jeitinho, né? O dia 3 para a gente, claro, os outros dias são muito importantes, mas o dia 3 é como quando você pega aquele pedaço do bolo que você percebe que tem um recheio maior. Né? Sabe? Tem um exemplo. Tem várias, as apresentações são várias canjicas, mas tem uma recheada. A recheada é a nossa do dia 3. Tem ali, eu estou bolando um texto, algumas coisas também para falar. Eu queria que nesse momento você mandasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Desde já, obrigado a você que ficou esse tempo aí nos acompanhando. O pessoal da quadrilha também, Lajeado Seco, muito obrigado pela participação de todo mundo. Mas eu queria que você, Rony, como um representante da quadrilha, mandasse uma mensagem de apoio para o pessoal que está em casa passando por essa experiência tão complicada que é a Covid. E manda aí a mensagem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que a pandemia particularmente me ensinou muito, muito, muito a silenciar os meus, e que isso vai servir para o que eu vou falar, silenciar as minhas ansiedades, silenciar os meus medos. Isso funciona com muita gente. A pandemia nos deu a possibilidade, porque eu também tive Covid, né? Nos deu a possibilidade de valorizar aquilo que não estamos tendo. Me deu proximidade muito mais com minha família, a saudade dos meus companheiros, da diretoria, da quadrilha, me deu a ideia da valorização muito mais no sentido de dizer assim, quando alguém fala alguma coisa com você, você silencia, porque a dor do outro naquele momento é dele e é precisa ser respeitada. Me ensinou a baixar o tom, né? Porque a gente precisa muitas das vezes baixar o tom para ouvir, a gente precisa muito ouvir. O Padre Fábio de Mello diz uma coisa que é incrível: aquele que escuta mais sabe mais do que aquele que fala. Isso me ensinou a pandemia. Então, eu queria deixar uma mensagem para vocês agora, nesse momento. Todo dia tem alguém perdendo alguém. Todos os dias tem alguém com saudade de alguém. Tem alguém querendo viver algo e não pode viver. Tem alguém que está se recuperando. Amigo de amigo que perdeu alguém. Todos os dias alguém está com alguma tristeza. Então, que essa pandemia ensine a você, a vocês, a nós todos, o valor da empatia. Eu absorvi essa palavra muito grande, que a empatia é se colocar no lugar do outro. E se você se colocando na dor do outro, você acaba não ferindo. E nosso mundo quadrilheiro, ele viveu uma fase muito ruim de agressões,
de palavras, porque envolve competição, de mágoas, de ressentimentos. Então, que essa pandemia tenha ensinado, que essa pandemia tenha se colocado no lugar do outro, que esse outro, que muitas das vezes está de forma agressiva ou está ali rivalizando, ele tem as dores e as feridas dele. Silencia, uma hora tudo passa. E dizer que logo, logo, essa saudade será, né, findada, e com fé em Deus, com fé na vida e com fé fora Bolsonaro, a gente vai melhorar muito tudo isso, né? É isso aí, Rony. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu também quero agradecer, né, por ter disponibilizado uma horinha para conversar com a gente um pouquinho. Despertou uma vontade de estar no São João, estar na quadrilha de vocês e conhecer um pouco mais. Eu agradeço todo mundo que estava aqui na live também. Espero que a gente possa em breve conhecer vocês e poder até dançar um pouquinho também, né? Também ao nosso querido professor Ítalo Romani, que está aqui com a gente. O nosso professor da nossa disciplina de técnicas em entrevista e reportagem, o nosso coordenador Emilson, a Uninassal também. E a quadrilha Lajeiro Seco, muito sucesso, muita paz para vocês. E muito obrigado. Vai acompanhar a live, viu? Certo, deixa eu vai estar lá no deixar comentário comentando. Um abraço, viu, para toda a minha diretoria que está aí assistindo, meu marcador, todos. Um abraço para cada componente que eu sei que não vai ver essa live, que está trabalhando, está fazendo alguma coisa, mas eu deixo minha oração, deixo meu abraço, eu deixo o real carinho da nossa diretoria, da nossa casa, e desejo muito, e desde já pedimos desculpa, e não é culpa nossa, de não poder estar todo mundo, mas eu sei que o coraçãozinho vai estar juntinho ali com vocês. E obrigado vocês pela simpatia, vocês são dois gigantes de simpatia, viu? Obrigado a você. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.